Lição de número 5, como eu já falei aos irmãos, assim que for possível, que nós temos muitos irmãos abençoados que estão conosco e que ainda estarão, e nós queremos aproveitá-los para estarem ministrando a palavra de Deus para nós. E assim que possível, estaremos em algumas terças-feiras ministrando as lições que estão atrasadas, tá bom? E nós estaremos avisando os irmãos, como já avisamos na outra ocasião. Uma igreja cheia de amor. O texto áureo, vamos ler juntos, 1, 2, 3. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática, aleluia, eu estou mais rápido hoje. Atos 4, 32. Verdade prática, 1, 2, 3. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Nós vamos estar lendo então nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo 32 ao 37. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo 32 ao 37. Vamos estar lendo o texto bíblico. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tome o seu assento, por favor, em o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E já tivemos lições muito especiais, e eu creio que hoje não será diferente. Estaremos aprendendo sobre uma igreja cheia de amor, dentro da perspectiva bíblica. Quando nós falamos sobre amor na Bíblia, nós devemos ter o entendimento do que a Bíblia diz a respeito disso. Segundo a palavra de Deus, o amor é, pelo menos a primeira parte do fruto do Espírito. Existe um fruto que possui 9 virtudes, e a primeira delas na lista, em que o apóstolo Paulo cita aos Gálatas, no capítulo 5, é o amor. A Bíblia diz que em Deus não está o amor. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. A Bíblia também diz que o amor, ele é o vínculo da perfeição. A Bíblia diz que o amor é aquilo que é superior. Paulo, escrevendo aos Coríntios, o capítulo de número 13, ele começa a falar sobre os dons espirituais, e ele no capítulo 13 em especial, trata sobre algo excelente, e ele começa a falar ainda
ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse tamanha fé ao ponto de transportar os montes, ainda que eu venda todos os meus bens e dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, e ele começa a explicar, é como se nada valesse. Porque Paulo está falando que no cristianismo, irmão Nunes, é muito mais importante o que está dentro do que o que está fora. Porque é o que está do lado de dentro que fará a diferença no nosso exterior. E quando, irmãos e irmãs, nós olhamos para a igreja de Atos, nós percebemos que esta igreja, em meio aos seus desafios, perseguições, problemas, ela perseverou em amor. A igreja de Atos, a igreja primitiva, se você ler os textos bíblicos com atenção, você perceberá que os irmãos passaram por muitas dificuldades. Olhe para cá, imagine uma igreja, irmã Magna, que tem 120 crentes. E no primeiro culto, de primeira pregação de Pedro, ela passa a ter 3.120. Irmão, imagina, glória a Deus pela quantidade, mas onde aumenta o povo, aumenta também os problemas. O segundo culto, mais 5.000 almas. Agora não é mais 3.120, agora são 8.120, e a Bíblia diz que a cada dia, presbítero Elimar, o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Meus irmãos, vocês imaginam esse povo agora tudo ali, para ser discipulado, para ser ensinado, para serem instruídos dentro daquilo que é a palavra de Deus. Os problemas são grandes. Atos capítulo 6, a Bíblia diz que começa a haver murmuração no meio do povo de Deus, porque os gregos murmuravam porque as suas viúvas não estavam sendo assistidas. E aí os diáconos vão ser instituídos pela primeira vez para tratar um problema que estava acontecendo já na igreja que estava iniciando. Só que nós percebemos que a maneira da igreja primitiva lidar com os seus problemas é uma maneira um pouco diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Irmãos, eles tinham amor, mas eles não deixavam as coisas de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus ser quebrada por causa deste amor. O amor da igreja primitiva era um amor doutrinado pelas Escrituras. E era isso que fazia eles serem efetivos no trabalho em que eles estavam exercendo. Quando nós olhamos para esta lição e percebemos aquilo que nós estaremos aprendendo aqui hoje, quando os irmãos já leram a lição e hoje vêm para a escola bíblica só para relembrar de muitas coisas, também tirar dúvidas, nós percebemos que esta igreja era cheia de amor, mas não somente nas suas palavras, mas também em suas ações. O texto que nós lemos de Atos 4:32, a Bíblia está dizendo, e não eu, e nem você, é o que o texto bíblico está dizendo, e é muito claro: ninguém padecia necessidade alguma, meus irmãos. Ninguém tinha que orar para o alimento chegar. Ninguém tinha que fazer campanha para poder pagar o aluguel do mês. Por quê? Porque todos tinham tudo em comum. Isso não é uma doutrina para nós, e eu quero que vocês entendam, mas é uma demonstração, uma revelação, um entendimento de que o amor no cristianismo não pode ser guardado, mas deve ser revelado através do que falamos, mas principalmente através do que fazemos. Oh, meu irmão, se você não entender isso, o amor no cristianismo tem muito mais a ver com ações do que com um sentimento. É claro que quando nós estudamos ortopraxia, ortopatia, nós entendemos essas coisas, a prática, o falar, o sentimento correto, mas estas coisas elas andam juntas. Eu sinto como Deus sente.
Eu falo como Deus quer que eu fale, mas eu também estou agindo como agrada a Deus, de uma maneira que glorifique a Deus e revele a palavra de Deus. Então esta igreja, meus irmãos, é uma igreja que possuía amor. Não quer dizer que, tendo amor, tudo acontecia como cada um queria. Não, já disse aqui, este amor estava doutrinado segundo a palavra de Deus. É por amor a uma alma que o apóstolo Paulo, e alguns vão se equivocar e dizer que Paulo errou, pecou. Mas Paulo não pecou. Quem tem o entendimento bíblico sabe disso. Quando ele entrega a vida de um jovem que estava em pecado, dormindo com a sua madrasta, mulher de seu pai, adulterando e fornicando com ela, Paulo ele vai entregar este jovem ao diabo, ao inimigo, mas o texto diz, a fim de que sua alma se salve. Paulo está preocupado porque a igreja estava tolerando o pecado. E ele sabia que o corpo é muito maior que o indivíduo, e por amor, ele vai ordenar aos irmãos que excluam, disciplinem aquele jovem, a fim de que ele possa ser também alcançado e restaurado. A nós, muitas vezes, meus irmãos, nós muitas vezes temos um entendimento muito errôneo das coisas que são bíblicas. Para nós queremos algumas vezes matar a fé dos irmãos do que recuperá-los. Nós muitas vezes queremos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer e não aquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer. As coisas de Deus, como os irmãos sabem, devem ter ordem e decência. As coisas de Deus, como os irmãos já sabem, devem ser feitas debaixo de temor e deste amor. Nós não podemos deixar Deus para fazer um sentimento que nos agrada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia é muito clara. A igreja vale mais que o indivíduo. E por isso nós temos disciplina, por isso nós temos correções, por isso a Bíblia nos ordena que devemos exortar uns aos outros em amor. Para quê? Para que possamos continuar. Sabe, continuar na carreira que nos está proposta. Sabe o que significa a palavra exortação? Exortar significa animar alguém a perseverar no caminho. Animar. É chegar no irmão e dizer, meu irmão, fica firme. Está difícil, mas vai dar certo. Ou diz, que nem aquele hino que a irmã Kemily canta, está sofrendo, mas está aprendendo, meu irmão. Fica firme aí. Vai dar certo. É animar uns aos outros. Então, esta igreja de Atos possuía amor, e este amor era prático, não somente teórico. Os irmãos já perceberam que hoje nós temos até dificuldades de falar que nós amamos uns aos outros. Dificilmente você vai ouvir um irmão ou uma irmã chegar para você, te abraçar e te dizer, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Mas a Bíblia já fala sobre estas coisas, que nos últimos dias o amor de quase todos, ou o amor de muitos, esfriaria. Nós devemos lutar para não perder este amor. A igreja primitiva nos ensina muito, porque esta igreja, a Bíblia é muito clara, eles não olhavam para o que era deles, eles olhavam para o que era do outro, não para tomar, viu, irmão? Não para botar o pé e dizer, é meu em nome de Jesus. Não. Eles olhavam para poder atender as necessidades uns dos outros. É como se eu olhasse para o irmão José e eu entendesse, eu quero ser a resposta de Deus na vida do irmão José. Não é olhar para esperar algo de alguém, o que o irmão tem para me dar, não. Eles olhavam uns para os outros e tinham um entendimento bíblico. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus na vida de alguém, e eu quero estender a mão para alguém que precisa. Por isso esta igreja foi tão efetiva, porque ela venceu algo que nós temos tido muita dificuldade nesses dias, venceu o egoísmo. Eles não buscavam o que era do seu interesse pessoal. Eles não buscavam.
Eles buscavam o que era melhor para todos e o que glorificava a Deus. E aqui eu já lhe faço uma pergunta nesta manhã, nesta escola bíblica, que vai fazer o irmão e a irmã e a mim também pensar a respeito disso. Será que nós estamos sendo uma igreja, um povo, uma pessoa, um cristão, um homem, uma mulher que está buscando o que é do seu interesse ou está buscando fazer aquilo que agrada a Deus? Será que eu estou vivendo um cristianismo egoísta, que isso não é possível viver dessa maneira, ou eu sou cristão ou sou egoísta? Mas será que eu estou vivendo um cristianismo voltado para mim, ou eu ainda olho para o meu irmão, oro pelo meu irmão e tenho amor no coração pelos meus irmãos? Porque nós estamos vivendo dias em que muitas heresias estão sendo pregadas, querendo destruir a igreja de Deus, querendo desanimar os crentes de congregar, querendo destruir a igreja, fazendo os crentes estarem muitas vezes na igreja, mas não tem unidade. É cada um fazendo o que é seu, cada um fazendo o que agrada o seu umbigo, como diz o ditado, a expressão. Cada um olhando para si e buscando as suas necessidades. Só que igreja, meu irmão, não é shopping, que você entra lá, compra aquilo que te agrada e vai embora com aquilo que você quer. Igreja é o lugar onde o Espírito Santo de Deus deve ter liberdade para falar, ministrar, dirigir, fazer o que Ele quiser fazer. Tem gente que quer escolher até o que o pastor prega. Tem gente que quer escolher até o hino que as irmãs vão cantar. Tem gente que quer viver a vida cristã voltada para si mesmo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que o cristianismo não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus, sua vontade e com o todo. Diga para o seu irmão, aleluia. Eu não posso pegar essa mania, né, irmãos? Mas vou me esforçar. Diga para o seu irmão, você não é a última Coca-Cola do deserto. Aleluia. E quando nós somos um povo cheio de amor, nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Então, nesta lição, nós vamos aprender como é esta igreja cheia de amor, que características ela tem, ela possui, os desafios que nós enfrentamos. Na primeira parte aprenderemos sobre o amor manifestado na comunhão cristã. Na segunda, o amor como manifestação da graça. E o terceiro, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Então, em primeiro lugar, o amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã. Neste ponto da sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam, porque já era algo incontável. E aqui nós vamos aprender, mais uma vez, aquilo que eu já citei aos irmãos. No cenáculo, aproximadamente 120. Primeiro culto, o apóstolo Pedro prega, 3.120. No segundo culto, 5.000 almas a mais, 8.120, e chegou um momento, o presbítero Roberto, que já não tinha como contar mais, porque era uma multidão dos que criam. Então esta igreja cresceu muitíssimo. Imagine o desafio dos apóstolos em doutrinar aquele povo, em alcançar a todos. Nós somos uma igreja e aqui, pelo menos na parte da nave da igreja, nós temos 160 cadeiras. E muitos cultos eu tenho o desejo de descer correndo para poder abraçar alguém e não dá tempo. Porque a gente vai chegar ali, tem um irmão, abraça e tal, e eu não consigo abraçar todos os irmãos que vêm na igreja. Agora vocês imaginem a igreja com mais de 8.120 crentes e 12 homens liderando este povo. Irmãos, se coloque no lugar deles. É difícil. E o povo sente fome, e o povo estava unido, mas o povo tinha necessidades. Eles tinham que cuidar das viúvas,
eles tinham que cuidar uns dos outros, eles tinham que lutar contra a perseguição, eles tinham um sofrimento iminente, porque ser cristão naqueles dias era dar a sua vida por amor a Jesus, era ser perseguido, açoitado, era perder a família muitas vezes. Ser cristão naquele tempo não é como nos dias de hoje, mas eles possuíam este amor no coração deles. Eles diziam: eu não posso estar bem e o meu irmão estar padecendo, eu não posso estar comendo bem e o meu irmão não ter o que comer, eu não posso estar vestindo uma roupa mais ou menos e o meu irmão não ter o que vestir. Eles se ajudavam, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Eu lembro de como meu pai me ensinou muito a respeito dessas coisas. Meu pai foi um pastor de uma casa de recuperação, um homem muito amoroso, muito amoroso. Eu vi meu pai muitas vezes, Claudinei, no meio da rua abraçando mendigos, tirando tênis, tirando camiseta, saindo sem tênis, sem camiseta, só não dava o resto porque não podia sair pelado. Mas ele tirava a roupa, dava para os mendigos. Quando a pessoa que queria sair daquela situação, ele botava dentro da Kombi da casa de recuperação que tinha. E eu perguntava: pai, como é que nós vamos fazer para dar de comer para esse tanto de gente que tem aí, se nós estamos orando para Deus enviar pelo menos uns tomates para nós comer na salada? E o pai dizia assim: meu filho, se Deus envia as almas, Deus também envia a provisão para as almas. Irmão do céu, eu já vi meu pai entrando dentro de boca de fumo, Deus tirou ele de lá, encheu uma Kombi com 10 pessoas, gente quase saindo pela janela, e levando para uma casa de recuperação, dar banho, cuidar, amar, abraçar, puxava as orelhas deles. Quando dava a crise de abstinência, o interno, a pessoa que estava se recuperando, saía correndo, e meu pai ia correndo do lado, falando de Jesus para ele, dizendo: Deus te trouxe aqui, Ele tem um plano na tua vida, e você vai vencer, é só uma crise, eu já passei por isso, e você vai vencer também. Irmãos, está faltando isso em nós, de apontar menos os dedos e começarmos a nos abraçar e nos ajudarmos a vencermos os desafios que tem nos cercado. Igreja tem problema, irmão, e muitos. Se eu contar para vocês cada coisa que eu já vi, vocês vão se escandalizar, meus irmãos, vão se escandalizar. Agora, Deus quer levantar pessoas que sejam cura no meio de um povo doente. Deus quer levantar um povo curado, pessoas que vão abraçar os enfermos e não vão se enfermar com eles, mas vão ser instrumento de Deus para curar estes corações. Imagine o tanto de pessoas que estão afastadas hoje na cidade de Trofa, que conheceram Jesus. Nem vou falar dos que não conheceram, mas daqueles que conheceram Jesus e se afastaram, machucados, foram abandonados, foram feridos, e Deus está olhando para nós e esperando uma atitude nossa. Não é eles que têm que vir ao nosso encontro, somos nós que temos que abraçá-los e trazê-los de volta para os braços do Pai. Só que tudo isso só é feito com amor. E se nós não entendermos isso primeiro dentro do ambiente onde nós estamos, que devemos nos amar, que somos diferentes, que temos culturas diferentes, culturas familiares, regionais, a maneira como fomos criados, muda também a nossa forma de percepção, de ver as coisas. Eu vou ver as coisas de um jeito, presbítero Roberto do outro, presbítero Luciano do outro, porque somos 3 pessoas diferentes, e isso não tem nada de anormal, meu irmão. Imagina se a irmã Leiliane fosse igual à irmã Yudiane, não ia dar certo. Era muito igual. Imagina se a irmã Magna fosse igual à irmã Ivone, não dava certo. Tem que ser diferente, porque é na nossa diferença que o amor de Deus se manifesta. Aleluia! E nós podemos nos abraçar e nos amar uns aos outros. Então, quando nós temos esse amor, nós podemos vencer os desafios.
Segundo lugar, os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Se hoje eu reunir 10 pessoas e fazer uma pergunta, uma colocação e nos ajudarmos aí, tentarmos nos ajudar com alguma coisa, irmãos, já vai ser um desafio muito grande, porque as 10 pessoas não pensarão da mesma maneira. Agora, imagina 8.000 crentes, irmão. 8.000 pessoas, imagine isso. Irmão do céu, cada um ia pensar uma coisa, cada um ia querer, mas lá em Chipre eu aprendi assim. Não, mas aqui em Jerusalém a gente não faz desse jeito. Aqui é pecado, irmão. Mas lá de onde eu venho não é pecado. Meu Deus do céu, imagina a confusão doutrinária. Mas tem que guardar o sábado para ir para o céu. Imagina você lá naquele contexto. Não, mas se não circuncidar, não é crente de verdade. E aí os irmãos têm que lidar com todos esses conflitos. Consagramos o sábado ou não? Guardamos os costumes judaicos ou não? Tanto é que a igreja vai ter que fazer um concílio e eles vão ter que tratar isso. Por quê? Porque o evangelho começa a se espalhar e já não é mais ali em Jerusalém. Agora é Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas tudo isso estava revelando o amor que eles possuíam. Mesmo em meio aos desafios, eles revelavam um coração que tinha o amor de Deus. Eu não vou aguentar e vou lhe perguntar: diante dos desafios que você enfrenta, e muitos deles só você sabe, só você pode ajudar, aleluia, você tem o amor de Deus revelado no teu coração? Como é que é essa vida de testemunho? Essa vida de amor cristão? Você tem o amor de Deus? Amor de Deus não é passar a mão na cabeça e dizer, tá certo, você tá bem assim, e a pessoa vivendo errado, irmão. Mas é ter paciência, misericórdia, mas ser justo também e firme quando necessário. Você tem o amor de Deus? Ajuda ela aí, o Elimar, aleluia, glória a Deus. É ter o amor de Deus e ser firme. Saber que este amor tem que ser revelado. Terceiro lugar, a vida interior. A expressão era um coração e a alma. Mostra que a igreja em sua essência, revelando sua união interna, o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. O que nós estamos aprendendo aqui? O que nós estamos aprendendo? Que o amor de Deus estando em nós, nos faz unidos aqui na igreja onde nós estamos, e nos capacita para pregar o evangelho nas ruas, no nosso trabalho, aonde nós estejamos. E eu lhe pergunto, como é que está o seu nível de amor, ou o seu coração relacionado a este amor cristão? Como é que está? Você ama os seus irmãos? Você exerce misericórdia? Você perdoa? Você suporta? Você é alguém que tem o amor de Deus no seu coração? Ou na primeira oportunidade você está apontando para alguém, acusando alguém, matando alguém, ao invés de orar e deixar as pessoas que devem tratar essas coisas tratarem elas? Eu conheço crente que se alegra quando o outro cai, irmão. Diz que é crente, diz que é, né? Eu conheço irmãos que não veem a oportunidade de alguém falhar, para apontar, para matar, para machucar, para poder afundar ainda mais o irmão. Tenho a impressão que são inimigos da cruz de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem, meus irmãos, que sofreu com isso. Ele fala, se você ler a carta aos Coríntios, principalmente segundo aos Coríntios, que Paulo tem que fazer uma defesa do seu apostolado, porque a igreja que ele fundou estava dizendo que ele não era apóstolo, ele não era pastor. E quem foi o fundador da igreja?
próprio Paulo. Quem ensinou os irmãos? Paulo. Quem estabeleceu a igreja? Trabalhando 1 ano e meio voluntariamente, fazendo tendas, recebendo ajudas de Antioquia, para poder trabalhar, se sustentar junto com Áquila e Priscila, e cuidar dos irmãos, foi Paulo. Os irmãos da igreja não ajudaram Paulo, dificultaram o trabalho de Paulo durante 1 ano e meio que ele estava lá, e agora estava rejeitando o ministério de Paulo. Meus irmãos, Paulo vai falar muitas vezes sobre os falsos irmãos que se infiltravam no meio do povo de Deus, que desvirtuavam a fé de muitos irmãos. Será que nós temos pessoas assim nos dias de hoje? Temos, irmãos, temos. Pessoa que ouve a palavra de Deus e tem coragem de sair do culto e falar mal do culto, da palavra, do irmão, da irmã. Tem, irmão. E os filhos, às vezes, do banco de trás, ouvindo tudo isso, cada culto, cada reclamação, cada murmuração, cada apontar de dedo, eles vão crescer e depois os pais vão fazer campanha de oração, dizendo: Deus, salva o meu filho. E Deus está lá olhando, mas quem desviou o teu filho foi você mesmo, que matou a fé deles, porque deixou de ter amor no coração. Amor. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: temos este amor, o amor de Deus dentro de nós? Se nós temos dificuldade de orar por alguém que está enfermo, irmão, por uma família, tem gente que diz assim, quando o irmão está enfermo: é a mão de Deus que pesou sobre ele. Misericórdia, irmão. Tem gente que chama o irmão de endemoniado, que está enfermo. Ah, pastor, tem espírito de enfermidade? Tem, mas cada caso é um caso. Não tem como você sair por aí definindo a vida alheia. Tem gente que tem o dom da revelação para os outros, mas não tem para a sua vida, para a sua língua, para as palavras que fala, para as coisas que deve se consertar. Esquecemos que nós devemos olhar para dentro de nós e perguntarmos a nós: será que o amor de Deus está dentro do nosso coração? Será que Deus é glorificado? Irmãos, se você profetizar, expulsar demônio, ter dom de tudo que for coisa, mas você não tiver amor, a palavra de Deus diz, Mateus 7, 1 Coríntios 13, você não herdará o céu. Pode buscar teólogo, doutor, revelação do que for, não vencerá as Escrituras. Nos últimos dias, a Bíblia diz que os homens buscariam doutores segundo seus próprios desejos carnais, as suas concupiscências. Por quê? Porque já não suportarão a doutrina sã, a sã doutrina, o Evangelho de Cristo. E muitos estão buscando apoiadores dos seus próprios desvios doutrinários e bíblicos, para poder fundamentar o seu coração iníquo, o seu coração afastado de Deus. E o Espírito Santo continua falando: se esse amor não for revelado nas tuas palavras, nas tuas ações, nos teus sentimentos, tem alguma coisa errada. Será que nós temos o amor de Deus em nós? O amor de Deus que nos faz olhar para o outro e nos colocarmos no lugar do outro, entendermos o outro, perguntarmos: irmão, o que está acontecendo, meu irmão? Eu não estou bem, estou passando por um problema, irmão, eu vou te ajudar em oração, eu vou estender minha mão para ti, porque se tem algo que revela que Deus está em nós, é o amor. Não é o quanto você fala em línguas, irmão. Não é o quanto você grita, pula, rodopia. Isso é maravilhoso e nós cremos nisso. Mas se não tiver amor, não adianta. Se não tivermos amor de Deus em nós, nós não conhecemos a Deus. O apóstolo João fala sobre isso na sua primeira carta, porque Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, e ama menos o seu irmão, e rejeita o seu irmão, não conheceu a Deus. Se nós temos rancores, se nós dizemos que somos crentes e odiamos, se nós dizemos que somos crentes e não perdoamos, não suportamos, não sabemos lidar com as
as diferenças, é muito provável que não tivemos um encontro verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, porque esta igreja era uma igreja multicultural. Em Atos capítulo 2, muitos de várias nações vão entregar suas vidas para Jesus. Os gregos, os cretenses, os de Chipre, os de Antioquia, toda a multidão dos que estavam ali. Eles eram diferentes, eles tinham linguagens diferentes, culturas diferentes, mas eles tinham algo que receberam no dia que entregaram sua vida para Jesus. O amor de Deus estava no coração deles. Nós temos que buscar este amor. Quando falta amor, falta unidade. Quando falta amor, falta misericórdia. Quando falta amor, o diabo tem lugar nos corações. Quando falta amor, falta o Espírito Santo ter liberdade de poder trabalhar nos corações e nas vidas. Quando falta amor, a palavra de Deus não encontra lugar. Quando falta amor, nos falta também o céu, porque quem não luta para viver o cristianismo aqui, está dando uma resposta para o céu. Eu também não quero passar a eternidade com o Senhor. Então nós precisamos desse amor. Esse amor não quer dizer que a vida vai ser fácil e vai ser um mar de rosa, não. Vai ter desafios. Sou casado com a mulher mais linda que existe nesse mundo para mim. Oh, glória a Deus. Sim, minha amada Ana Carolina, amo ela com todo o meu coração, mas temos diferenças, irmãos. Temos diferenças. Ela é de um jeito, eu sou de outro. Sai faísca, sai glória, aleluia. E dobra o joelho e pede perdão. Me perdoe em nome de Jesus, que eu acordei com a pá virada. Diz assim também por aqui. Acordei meio brabo hoje. Oh, glória a Deus. Não dormi bem, não dormi essa noite. Estou na batalha, me perdoe em nome de Jesus. E ela também. Meu amor, me perdoa, não estou bem, descontei em você. E é assim. E aí você vai separar porque tem diferença? Não, ama. E quem ama, aguenta. Oh, glória a Deus. Está aí o Elimar e a Filipa, vão entrar na batalha, glória a Deus. É assim, aleluia. Mas quem ama, suporta. Então, quando falta amor, falta também essa graça para suportar, meu irmão. E quando nós falamos da vida cristã, também é assim. Onde tem amor, tem misericórdia, suporta. Sabe que às vezes o irmão está no mau momento. Irmão, quantas vezes alguém chegava em mim e descontava o caminhão, o aterro. Meu Deus, a vida inteira de problema, queria descontar na gente. Eu digo, fale tudo, sou eu mesmo, pode descontar. E dentro de mim eu ia pensando, não tem nada a ver comigo. É alguma coisa que passou e deixava, brigava. Porque tu não presta. Eu tinha um irmão que dizia assim, vocês são os cachorros. Meu Deus do céu, aquele irmão era aprovação. Mas não é que não, lá no nosso amado Rio Grande, irmã Patrícia. Você não vale nada. Eu dizia, é verdade, irmão, eu não estou valendo muita coisa mesmo, mas nós te amamos, viu? E deixava o irmão falar. Passava 2 dias, meus irmãos, vocês me perdoem. Briguei com a irmã lá em casa, descontei tudo em vocês. Perdi o trabalho, me frustrei, não sei lidar com essas coisas. E já abraçava e pedia perdão. Mas e hoje, irmão, se o irmão descontar qualquer... Fala assim, Pai do Senhor. Meu Deus. Pastor, eu vou sair da igreja, pastor. Por quê, irmão? O irmão me deu, Pai do Senhor. Deu Pai do Senhor. Bom, né? Glória a Deus. Mas não foi do jeito que a pessoa imaginou. Imagina, irmão. Imagine alguém que perdeu o seu familiar e entra pelas portas da igreja destruído. E não consegue, às vezes, nem falar que está com aquele nó na garganta. E às vezes a gente mata a pessoa porque diz que ela não tem condições. Vai lá e dá um abraço nela. Em nome de Jesus. Digo, irmã, está tudo bem. Deixa eu te dar um abraço aqui. Em nome de Jesus. Nós precisamos desse amor. E que Deus nos conceda isso. Então, em segundo lugar, o amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. Esse amor é resultado da graça de Deus em nós. O que é a graça de Deus em nós? O favor imerecido. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós entendemos a importância do que é ter amor dentro dos nossos corações.
O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Quem quer viver um avivamento espiritual? Tem gente que não quer, mas a maioria quer. Quem quer viver um avivamento deve entender essas coisas. Nós devemos ter o amor de Deus. O amor de Deus vai nutrir nossas relações, vai nos ajudar a conviver bem. E onde a igreja está vivendo em unidade, em amor, o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar em nós. Quantos cultos que nós participamos e o culto pesa. Por quê? Porque o Espírito Santo não está. Por quê? Porque os irmãos não oraram. Por quê? Às vezes nem é oração. Às vezes não é a parte espiritual. Às vezes é o coração nosso que falou que não devia, que não amou o suficiente, que não teve misericórdia, saiu por aí jogando pedra num monte de gente, e aí vem para a igreja, está todo mundo aqui se apedrejando. E aí o ambiente não está curado. E Deus, antes de trazer um avivamento, Ele quer curar o lugar. Porque se Ele traz um avivamento no meio dessas coisas, nós não temos estrutura para que isso não seja mantido. É como água que é derramado em um vaso ou uma vasilha que tem uma rachadura. Vai ficar jorrando água e a água vai escoar. Vai ficar jorrando água e a água vai sair. Por quê? Porque tem uma rachadura nesse vaso. E Deus quer trabalhar isso em nós e trabalha na sua igreja, para que quando as coisas do céu venham para nós, as coisas também não vão embora do mesmo jeito que entraram. Como se tivesse a porta aberta e a porta de saída também, a porta de entrada aberta e a de saída também. Entra e vai embora, mas nunca permanece. Então diga comigo, eu preciso receber o amor de Deus. Oh, glória a Deus. Eu preciso, diga com vontade, ser curado. Aleluia. Precisamos, irmãos. Precisamos. Olha o que diz aqui. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Meu Deus. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso, ou seja, é antibíblico. Irmãos, um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar é um ambiente onde tem amor. Onde as pessoas vão ser muitas vezes disciplinadas, porque é necessário disciplina, mas elas vão ser amadas. Antigamente o que acontecia? Os irmãos aí mais antigos vão lembrar. A pessoa era disciplinada, ela era escorraçada da igreja, irmão. Quase pegava ela e dizia assim, não venha mais no culto. Você está excluída em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mandava o irmão para o inferno. Hoje nós temos que entender que ser disciplinado é ser restaurado. Restaurado. Aí o irmão é disciplinado na hora da ceia, senta. E aí o que acontece? Nós saímos do culto e dizemos, o irmão não ceiou, está em pecado, né? O que será? Vamos descobrir o que o irmão fez? Mata a pessoa. Aí a pessoa desvia. Aí nós dobramos o joelho aqui no círculo de oração, na oração no monte. Estamos dizendo, Deus, salva as almas, Deus. Meu Deus. E nós estamos mandando elas para fora. E estamos pedindo que Deus traga elas para dentro.
Enquanto nós não aprendermos isso, eu lembro do texto bíblico de Oséias 6,6, se não me falha a memória, Deus falando com o povo de Israel: eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus estava olhando para esse povo e estava dizendo: vocês estão oferecendo o cordeiro para mim, mas vocês não têm misericórdia uns dos outros. Vocês querem oferecer os holocaustos, mas vocês não me conhecem. Vocês cumprem o ritual, mas vocês ainda não me encontraram verdadeiramente. Se nós queremos um avivamento como a igreja primitiva viveu, nós precisamos ser um povo cheio de amor, saber que o irmão caiu, mas ser um instrumento que vai ser um instrumento de Deus para restaurar aquele irmão, ajudar aquele irmão, estender a mão para os irmãos feridos, tratá-los, como diz a palavra de Deus, com espírito de mansidão, ajudando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Nós queremos que Deus se manifeste com total poder. Quem deseja isso? O Espírito Santo com toda a liberdade. E nós temos vivido isso, irmão. Nós vivemos dias de cultos maravilhosos, onde o Espírito Santo tem trabalhado, tem falado, tem operado no meio de nós. Nós estamos orando, nós estamos clamando a Deus. Nós estamos com os jovens aqui da AME, orando de manhã, orando de tarde, orando de madrugada aqui com eles. E nós estamos orando, e eu tenho falado para eles, a irmã Patrícia está aqui, antes que Deus faça qualquer coisa, Ele vai desconstruir coisas dentro de nós, Ele vai limpar o nosso coração, Ele vai tirar, como diz lá no meu amado Rio Grande, os carrapichos, as coisas ruins que estão na gente, e depois Ele vai nos encher do Espírito Santo. Só que nós estamos pedindo para o Senhor trazer para nós um avivamento, e não deixamos Deus trabalhar em nós, no nosso caráter, na nossa vida. Deus conhece as nossas máscaras, meus irmãos. Ele sabe quem o pastor Marcelo é como pai, como marido, como amigo. Ele conhece. Ele sabe quem você é como esposa, como esposo. Ele sabe o que você pensa, o que você sente, quem você é quando chega em casa, quem você é no trabalho, quem você é aqui na igreja. Ele nos conhece. Ele sabe. Não tem como nós nos escondermos de Deus, colocar uma roupa de crente, mudar a maneira de falar e querer convencer o Espírito Santo que mudamos. Não, nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: Espírito de Deus, tenha liberdade de trabalhar em mim, tirar o que precisa ser tirado, trazer o que precisa ser trazido. E aí Deus vai ter liberdade de falar conosco, liberdade de revelar, de batizar com o Espírito Santo, liberdade de poder curar, fazer sinais, prodígios, maravilhas, revelar palavras tão profundas que vão alcançar vidas que estão longe daqui. Mas Ele quer trabalhar conosco, Ele quer nos ensinar a ser uma igreja saudável, a igreja que precisamos ser. Aleluia. Quem quer ser alguém cheio do amor de Deus? Oh, meu Deus, como nós precisamos. Irmãos, como é bom você chegar num ambiente onde a igreja é saudável. Você coloca o pé na porta da igreja, a presença de Deus já começa a tocar teu coração. Irmão, eu lembro, em Oviedo, nós estávamos em uma consagração, buscando, todos os obreiros estávamos em um só propósito. Nós começamos a orar, pedindo que Deus, eu já falei isso, Deus nos desse um só coração e um só sentimento, um coração de servo. Falei, estávamos em um só propósito, aqui não tem grande nem pequeno, nós somos servos de Jesus. Então nós vamos orar: Senhor, nos faz ser esses servos de verdade. Fizemos uma campanha de oração e naquele dia nós oramos 3 horas dizendo: Deus, me dá um coração de servo. Eu quero ser um servo teu, que faça a tua vontade, que ouça a tua voz. Eu lembro, pessoas que colocavam o pé na porta da igreja já caíam endemoniada. A irmã já tinha que ir lá, porque o ambiente espiritual, irmão, livre para Deus operar.
Os irmãos chegavam no culto e ia dar a paz do Senhor, se abraçavam e começavam a chorar, e Deus já renovava eles. Dobrava o joelho para orar antes do culto, Deus começava a curar a gente, por causa do ambiente. Que nós possamos entender, é o amor como manifestação da graça de Deus. Um coração que ama a Deus é um coração aberto para que Deus possa trabalhar e fazer o que Ele quiser. Eu faço uma oração e eu digo: Senhor, eu não sou ninguém, eu preciso de Ti todos os dias. Trabalhe em mim o que o Senhor quiser trabalhar, faz o que o Senhor quiser, me leva para onde o Senhor quiser. Eu quero só fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero nem ser quem eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. E eu oro e digo: Jesus, o Senhor sabe que às vezes eu sou difícil de entender as coisas, então fala de um jeito que eu entenda, mas me ajuda, porque eu quero viver a Tua vontade. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Você vai ver que lá onde você trabalha, Deus vai começar a tomar aquele lugar. O amor de Deus vai invadir os corações. Eu lembro que eu trabalhava numa clínica de medicina do trabalho, e no intervalo de almoço, eu ia para ler a minha Bíblia e orar em cima de um papelãozinho dentro de um depósito, e os funcionários daquele lugar vinham pedir oração lá naquele depósito. E aí tinha uma irmã de outra igreja, eu disse: agora aqui tu vai ser a diaconisa. E a gente começava a orar por eles. Lá onde eu trabalhava, campanha, libertação, Deus movendo. Por quê? Porque o ambiente era um ambiente onde Deus tem liberdade de trabalhar. Oh, meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Deus quer nos levar a este lugar, né? Irmã Patrícia, sexta-feira aqui na aula da AME, né? O Espírito Santo, a irmã Filipa estava aqui também, o Espírito Santo falando, o Deus movendo, Deus libertando no meio da aula. Coisa linda, irmão, coisa linda. A presença de Deus trabalhando. Por quê? Porque onde Deus tem liberdade, Deus trabalha. Deus trabalha. E às vezes a gente tem um pensamento assim, que depende do outro e deixa de fazer a nossa parte. Nós devemos ter o entendimento correto. Eu não tenho que esperar do outro, eu tenho que fazer a minha parte. Amém. Já viu culto, irmão? Tem culto, não é, presbítero Roberto? Tem muito mais experiência do que nós. Tem culto que um vai sair assim: meu Deus, foi o melhor culto da minha vida. E o outro irmão vai dizer: meu Deus, hoje, só graça, misericórdia, só o sangue. E o meu pai dizia: e o cordeiro inteiro, né? Mas por quê? Porque o coração, quando está aberto, Deus trabalha, meu irmão. Tu lê a Bíblia, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quem precisa, com o coração aberto e precisa daquela palavra, Deus já vai trabalhando. Então a graça como favor imerecido, ainda o amor como manifestação da graça, manifestação do Espírito e do favor imerecido. Ainda há um outro aspecto da graça de Deus revelado nesse contexto: em todos eles havia abundante graça. Isto significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Eles tinham um só sentimento, tanto os que presidiam, os que dirigiam cultos, os que cantavam, os que adoravam, os que oravam, os que ministravam a palavra, quanto os irmãos que se reuniam. Eles tinham um só coração. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagioso ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra o amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Igreja, irmão, não olha para a cor da pessoa, a nacionalidade da pessoa, o que a pessoa viveu antes ou durante o seu encontro com Deus, quem ela foi antes de conhecer Jesus. Igreja crê na graça do Espírito Santo. Alcançou a mim, pode alcançar todos que o Senhor quiser. Então na Bíblia podemos perceber a graça de Deus, que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão, por terem sido sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. As demais religiões, e os irmãos que estudam sabem, que em todas elas, o homem tem que fazer algo para que possa receber a salvação, mas no cristianismo não. Cristianismo, irmã Gardene, é a única religião em que o homem não tem que fazer nada.
é Deus que fez. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que quando nós entregamos nossa vida para Jesus e entendemos estas verdades bíblicas, essa gratidão ela está no nosso coração. Irmãos, olha para trás e lembre-se um momento no retrovisor da vida, quem você e eu éramos antes de ter um encontro com Deus. Quem nós éramos, irmãos? Doidos da vida, perdidos, viciados, presos, cativos, depressivos, amargurados. Como não ter gratidão na nossa alma? Se todo culto que nós participássemos, aleluia, nós lembrássemos de onde Ele nos tirou, quem Ele é, o que Ele fez, oh meu Deus, nós entraríamos aqui, como a palavra de Deus diz, com ações de graças, dizendo obrigado Jesus, eu não merecia, mas foi o teu favor imerecido que me alcançou e me permitiu estar aqui, oh meu Deus. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus, na pessoa do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15:10, somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão, porque eu trabalhei mais que todos eles, me esforcei, todavia não fui eu, mas a graça que habita em mim. Oh meu Deus, pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É esta graça que quando está em nós, nós não apontamos dedo, nós buscamos viver uma vida que revele o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus em nós, o amor de Deus que abraça alguém, o amor de Deus que estende a mão para alguém, o amor de Deus que prega o evangelho para ganhar as almas e luta para viver a palavra de Deus. Esse amor gera gratidão e eu lhe pergunto, você tem gratidão a Deus no seu coração? Tem gratidão? Ou nós já esquecemos o que Deus fez por nós? Ou nós já nos esquecemos de quem Deus é? Ou nós estamos vivendo esta vida como se a graça de Deus fosse vã? Porque se Paulo está dizendo que a graça para com ele não foi vã, ele está dizendo que ela pode ser vã, ou seja, ela pode ser desmerecida, ela pode ser rejeitada, ela pode ser jogada fora, se nós não guardarmos o nosso coração. Olha o que a graça de Deus produz, gratidão, mas um sentimento de que eu não posso receber nenhuma glória e honra, porque eu não posso fazer nada. É Ele que faz. Olha o que ele está dizendo, todavia, não eu, mas a graça de Deus. Paulo está dizendo, irmão Gleison, eu trabalhei. Quem trabalhou Paulo foi as mãos de Paulo, foi os braços de Paulo, foi o suor de Paulo, mas foi a graça de Deus que capacitou ele para isso. Meu Deus, se nós entendermos isso, nós não íamos dar honra para homem, nós íamos dar honra para Jesus Cristo. Por isso eu sou meio implicado, irmãos, com algumas coisas. Quando eu vou agradecer alguém, vocês vão perceber, vamos louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do irmão. Porque nós agradecemos a Deus, não desmerecemos o que cada um fez, mas sempre lembramos que só fez porque Deus deu graça para que fosse feito. Então esta graça em nós gera gratidão e nos faz olhar para Jesus em todo o tempo. Em terceiro lugar, para nós nos encaminharmos para o final, esta manifestação do amor na solidariedade cristã. O que este amor então vai produzir em cada um de nós? De forma prática. Em primeiro lugar, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um,
Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas mais abastadas, com mais dinheiro, e havia pobres também. Este geralmente é o maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a esta realidade, procurando tratar esta situação, sendo solidária com a situação dos menos desfavorecidos, ou menos favorecidos, perdão. Então, quando o amor de Deus está em nós, existe esta equidade, este equilíbrio. É uma revelação deste amor. Este amor estando em nós, nos faz entender que nós, tendo mais condições financeiras, não somos melhor do que ninguém. Irmãos, eu tenho um primo, não vou falar muito detalhe, que às vezes ele vai estar até assistindo, né? Muito rico, e ele diz que é crente. E um dia eu estava conversando com ele, e ele começou a falar, não, porque eu tenho tudo isso, porque não sei o que. Eu digo, o problema é que tu é um desviado, meu primo. Que isso? Tu é um Jonas, meu irmão. Vem cá, botar a mão na tua cabeça e dizer que Deus vai te prosperar e chamar de profeta é muito fácil. Agora olha para mim aqui, ninguém tem coragem de te dizer. Olha para mim, tu é crente mesmo? Sou. Digo, tu diz que é, mas você acha que porque você tem dinheiro você é melhor que os outros? Só vai no culto no dia de domingo? Só faz as coisas que quer? Tu nunca teve um encontro com Deus, meu irmão. Não, mas o irmão profetizou para mim que eu sou o maior homem de Deus dessa cidade. Mentiroso. Tem que ter um encontro com Jesus. Quem tem o coração nessas riquezas não ama a vida no céu, mas quem tem o coração no céu não tem o coração nas riquezas. A igreja de Jerusalém sabia isso. Sabia. E sabia que ter condições financeiras também não era aprovação de Deus, como a teologia da prosperidade ensina. Olhe para cá em nome de Jesus. A igreja de Jerusalém se preocupava com as necessidades. Sabia que o que Deus deu para mim não é meu, mas é para socorrer alguém que precisa. É para ajudar alguém que precisa, é para estender a mão para alguém, e que ter condições financeiras é mais uma responsabilidade de nós sermos instrumentos de Deus para aqueles que precisam. Deus nos abençoa. Os alunos da AME vão estudar sobre isso na matéria Visão Panorâmica do Reino de Deus. Deus nos dá muitas vezes coisas que nem precisamos, mas porque alguém está orando. É como se o presbítero Roberto estivesse orando, Deus, envia provisão. Aí Deus vai lá e dá a benção para o irmão Gleicio. Aí o irmão Gleicio está lá, ô Jesus, por que o Senhor me deu isso? Aí Deus tem liberdade de falar, irmão Gleicio, eu te abençoei, meu filho, para que você abençoe o presbítero Roberto, que está orando e está clamando por uma provisão, e ele abençoando o presbítero Roberto, Deus abençoa ele ainda mais. É aquilo que Deus quer nos ensinar. Oh, glória a Deus. Só que corações avarentos não entendem essas coisas, porque nós somos apegados com as coisas da terra. Só que a igreja cheia de amor é a igreja que tem equidade. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Não tem doutor, não tem advogado, não tem juiz, não tem nada. Nós somos todos servos de Cristo Jesus. Nossas responsabilidades estão do lado de fora. Imagine Paulo escrevendo aquela carta a Filemon, tendo que explicar para Filemon que o escravo dele, o Onésimo, agora é um presbítero da igreja, e que ele era escravo do lado de fora, mas dentro da igreja, Onésimo era um presbítero e exercia autoridade sobre ele como membro da igreja. Imagina, fora da igreja ele era um escravo, mas dentro ele era um presbítero. Meu Deus, que coisa linda, aleluia, tremendo, irmão. E ele vai ter que, nós temos que equilibrar estas coisas, porque para nós que somos cristãos, as verdades espirituais devem ser latentes, vivas dentro de nós. Em segundo lugar, esse amor que é manifesto, também foi manifesto na propriedade de compartilhamento.
Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento e não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isto pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja e, em vez de vender sua casa, pôs a serviço da igreja, transformando a casa de oração onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, o lugar e a circunstância. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem e quem necessita de uma forma ou de outra. Não temos que sair por aí vendendo tudo e doando tudo para os pobres, não. Não é isso que nós estamos aprendendo. Mas é que, entendendo as necessidades dos irmãos, devemos nos ajudar. Os irmãos lembram que nós temos as nossas primícias. Temos primícias. Por quê? Para socorrer aqueles que precisam. Às vezes a igreja vai pagar uma conta de luz. Não é de todo mundo, que senão a gente não consegue pagar o aluguel da igreja também. Mas é ajudar quem está passando por situações difíceis. É administrar os recursos, é nós entendermos que Deus nos abençoa, para nós sermos resposta de Deus na vida de alguém. Oh meu irmão, eu lembro de um dia que quem estava precisando de um acabaz era eu. E eu orei, eu digo, Jesus, tem misericórdia. Sou co-pastor de uma igreja desse tamanho, e não tem dinheiro para comer, Jesus. Mas não vou falar para ninguém não, vou só orar. Digo, nega, fale nada não, nós vamos orar, Deus vai enviar provisão para nós. E Deus usou o irmão, que tremendo, que mistério, né, evangelista Carlos? Levou a cabaz lá em casa, digo, Jesus, vou tomar café hoje. E é rancheiro, pai, oh meu Deus do céu. Oh, aleluia. Dobrei o joelho para agradecer, Jesus, obrigado. Jesus falou comigo, não dei para você essa cesta. Digo, meu Deus, o senhor está falando com a pessoa errada hoje. O testemunho já estava tão lindo, Jesus. A Flaviane vai lembrar, ali onde nós morávamos, não desce aquele morro, não tem uma igreja Madureira bem ali embaixo. Tinha um pastor lá, irmão, com a esposa doente, 3 crianças dentro de casa sem ter o que comer. E Deus falou comigo, aleluia. Leva aquela cesta para ele. Cheguei lá, irmão, com aquela cesta no ombro. Foi gritaria, choro, língua estranha. E eu já comecei a chorar também, que eu vi que ele estava pior que eu. Entreguei a cesta e digo, só trouxe porque Jesus mandou. E fui para casa, no mesmo dia Deus enviou a provisão. Mesmo dia. Eu lembro que eu ganhei um terno uma vez, coisa chique, da Europa, assim, aqui, ó, daqueles países mais para lá, para cima, um bocadinho. Pastor, esse terno vale 10 mil reais. Eu digo, meu Deus, nem vou usar esse terno para não estragar. Peguei o terno, botei na sacolinha e digo, vou para casa. A Carol vai ficar feliz. É milagre, isso aqui é milagre. Testemunho lindo. Jesus falou para mim, quem disse que é seu? Eu digo, Jesus, o senhor errou de novo. Fale com o outro, hoje não. É para o irmão ali. E o irmão era um irmão que tinha pouca condição. Digo, meu irmão, esse negócio aqui é mistério, viu? Toma para ti. Ele olhou, eu digo, bote o casaco para ver se serve. Ele botou o casaco, irmão, não é que deu certinho o casaco. Aí ele olhou a marca assim, digo, meu Deus, que glória, varão. Isso aqui é caríssimo. Eu digo, eu sei, meu irmão, Deus mandou te entregar. E chorou, já me abraçou. Digo, eu nunca imaginei que teria um terno desse. Eu lembro quando eu fui para a escola de missões, tinha um irmão argentino que mora no meu coração até hoje, Adriano. E eu tinha ganhado um perfume de um irmão lá no Rio Grande do Sul, que tinha vindo viajar para cá e levou aquele perfume para a gente. E para nós, naquela época, era muita coisa, né, irmão? E eu cheguei na escola, ele olhou para o perfume e falou, meu Deus, eu estou orando por um perfume desse já faz 3 meses. Eu digo, misericórdia. Eu digo, então leve, varão, leve de uma vez e não me incomode mais. E chorou.
irmão Marcelo, é tantos dólares esse perfume. Eu digo, não, varão, nem fale, só leve o perfume, que eu vou usar o meu Musque da Avon aqui, vai ser mistério, viu? Alma de flores, diz o irmão, o avanço que passava assim, chegava a queimar tudo, meu Deus. Mas tem coisas que Deus vai entregar para você que não são suas. Né? Eu lembro, eu aprendi uma coisa com o pastor Marciano, fizemos muitas vezes em Oviedo isso, a manhã da generosidade. Na nossa Santa Ceia, cada um tinha um propósito. Eu vou orar e Deus vai colocar no meu coração alguém que precisa de alguma coisa, pode ser qualquer coisa. O Senhor vai me dizer o que é e a pessoa. Ninguém vai escolher nada, ninguém vai sortear nada, é o Espírito Santo que vai falar. E aí, tem gente que vai ganhar 3, 4 presentes, tem gente que não vai ganhar nenhum, mas é o Espírito Santo que fala. Podemos fazer uma hora dessa aqui. Irmãos, aí chegava no culto, na manhã da generosidade, depois do culto, aí a irmã, eu lembro de uma irmã que ganhou uma caneca cheia de chocolate, disse assim para outra irmã, irmã, eu passei ontem na porta da loja e eu disse, Senhor, amanhã é a manhã da generosidade, o Senhor podia me dar uma canequinha dessa, que eu tenho tanta vontade de ter e não tenho dinheiro. E aí levou a canequinha lá cheia de chocolate para a irmã, Deus abençoando. Outros precisavam de uma conta de luz e o irmão ofertava o valor da conta de luz. Mistério, irmão. Nós precisamos ser cheios do amor de Deus ao ponto de sermos desprendidos destas coisas. Não estou falando que você vai vender tudo por aí, sair entregando para todo mundo, não é isso. Mas é o Espírito Santo ter liberdade de falar ao seu coração. Falar ao seu coração. Falar na sua alma. Eu lembro de um dia que o irmão começou a me dar muito presente. Eu digo, varão, já está bom, é muito presente, não estou acostumado com isso. Agora você vai fazer um propósito, você vai orar e vai dizer, Jesus, quem precisa disso que Deus, o Senhor está me dando recursos e o Senhor quer abençoar. Ele deixou ser dirigido por Deus, ele começou a ser um instrumento de Deus para abençoar quem não tinha roupa, quem não tinha camisa, porque Deus abriu a porta para ele e Deus foi abrindo ainda mais, porque Deus se agrada destas coisas. Agora nós abrimos a porta dos nossos armários, transbordando de roupas, e às vezes tem alguém que precisa e nós não temos sensibilidade para ouvir Deus ministrar nos nossos corações. A igreja cheia de amor é um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Nada que foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Ou seja, ninguém teve que recolher oferta no culto, porque eles vinham e ofertavam. Havia uma consciência de pertencimento, e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. O Espírito Santo tem liberdade de falar quando a igreja está cheia do amor de Deus. O amor doutrinado pela palavra, o amor bíblico. Quando este amor entrar na nossa alma, Deus vai nos usar para sermos instrumento de socorro para alguém, como aquele bom samaritano, que foi lá e recolheu aquele homem que estava meio morto na beira do caminho, levou para uma hospedagem e pagou todo, instrumento de restauração, instrumento de cura, instrumento de salvação. Nem tudo, eu sei que nem tudo tem a ver com o dinheiro, mas com a disposição. Às vezes vai ser um abraço, às vezes um sorriso, às vezes algo que você vai dar, às vezes você vai estar lá e dizer, irmão, eu li esse livro, Deus falou tanto comigo, eu quero te abençoar com ele também. Irmãos, deixar o Espírito Santo ter liberdade de falar conosco e nos ajudar a ser uma igreja que agrade a ele, uma igreja que busque ser sensível à voz do Espírito Santo, uma igreja que deseja ser dirigida por Deus. Eu quero orar com você.
nesta manhã, sentado mesmo, curve a sua cabeça, por favor. Pai, nós aprendemos nesta manhã sobre uma igreja cheia de amor. Estenda as tuas mãos sobre nós, ó Espírito Santo. Nós oramos nesta manhã, como somos carentes, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja cheia de amor. Trabalha no meio de nós, trabalha nos nossos corações, trabalha em cada um de nós que está aqui. Nos ajude a termos o amor de Deus em nós, e este amor ser revelado através das nossas ações, das nossas palavras, daquilo que o Senhor colocar dentro de nós. Nos ajude a termos um coração quebrantado na tua presença, quebrantado aonde o Senhor nos permitir ir e chegar. Senhor, dá-nos um entendimento correto de que uma vida sem amor não pode ser uma vida cristã, e dai-nos um coração com amor bíblico, o amor que te agrada, o amor que é teu, o amor que leva-nos a glorificar o teu nome e também amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Perdoa-nos, Senhor Deus, como igreja e como povo teu. Perdoa as nossas incompreensões, perdoe, ó Deus, as nossas omissões. Nos ajude, Espírito Santo. É o que nós oramos e pedimos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e